Olá, meu nome é Caio, nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, você que está nos visitando hoje, seja pela primeira vez, ou se você já veio algumas vezes. Seja bem-vindo também você que está aqui todo domingo. É uma grande alegria receber cada um de vocês. Bom, tanto hoje como no próximo domingo, nossas mensagens estarão conectadas a esse tema geral que vocês estão vendo aí na projeção. O nosso tema dessa minissérie é Encontre os Seus, Alcance Outros. Eu acho que vocês pensaram que só na Netflix tinha minissérie, né? Mas não, nós vamos fazer uma minissérie aqui de 2 capítulos. O primeiro é hoje e o segundo no próximo domingo. Bom, e o nosso propósito com essa minissérie é nós sermos um pouquinho mais profundos no significado de comunidade e amor ao próximo. E a mensagem de hoje tem o tema Saindo do Lugar. O Edson está me ajudando com os slides e vocês vão ver que no próximo é esse tema, Saindo do Lugar. E nos próximos minutos nós vamos juntos refletir sobre o lugar que a gente está nas nossas vidas e como isso tem impactado nossa conexão com a comunidade cristã ao nosso redor. O que a gente tem feito na nossa vida hoje e como isso tem refletido na nossa conexão com o povo de Deus, com a igreja, com tudo que a gente vê ao nosso redor que é sobre Deus. Seja você alguém que já faz parte dessa comunidade, seja você que faz parte de outra comunidade cristã, seja você que não faz parte de nenhuma comunidade, está só visitando, essa minissérie é para você. E a gente já vai de cara entrar em contato com o texto base da nossa mensagem de hoje, que fica lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 49. E enquanto vocês vão abrindo, eu queria compartilhar que essa é uma história que me inspira profundamente, é uma história que me faz sonhar, é uma história que me faz pensar em coisas até óbvias às vezes, mas é uma história que, independente se você já leu ela várias vezes, independente se você nunca leu ela, o importante é que nesse momento os nossos olhos e os nossos corações estejam abertos para ouvir o que Deus quer falar por meio dela para a gente hoje. Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 49. E o intuito é que a gente possa passar esse tempo juntos, refletindo sobre esse tema, e que a gente possa sair daqui melhor do que a gente entrou. Amém? Bom, Marcos 10, do 46 ao 49, diz assim: Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Bom, aqui a gente entende um pouquinho aqui desse contexto, é um contexto até simples, né? Que tem uma multidão ao redor de Jesus. Jesus, ele está aqui como se fosse um popstar, uma multidão está atrás dele, está ao redor dele, está acompanhando ele, cada passo. E aí, ele está aqui, nesse momento aqui que chegaram a Jericó, e é interessante que fala que aqui tem um cego. E o mais interessante, se você já leu algumas histórias sobre Jesus curando algumas pessoas naquela época, vai ser interessante essa história, porque aqui diz o nome desse cego. Mas na maioria das histórias de cura de Jesus, a gente não sabe o nome das pessoas que ele cura. E é interessante, porque esse cara, esse cego, esse mendigo, a gente tem o nome dele.
E alguns estudiosos vão dizer que a gente tem o nome do cego e do pai dele. E eles até dizem que isso é porque o pai dele era alguém influente. Bom, a gente não tem essa certeza. Mas o que a gente tem aqui é o nome desse cego, desse mendigo. E, assim, quando a gente olha, fala aqui Bartimeu, mas fala que significa que ele é o filho de Timeu. Então o nome dele, vamos chamar ele de Bar, tá bom? E eu quero que a gente entre um pouquinho nessa história, porque o Bartimeu, ele era filho de alguém. E eu quero que você pense e reflita que esse jovem, esse mendigo cego, ele era filho de alguém, assim como eu e você somos filhos de alguém. Você é filho de alguém, você tem pais. Isso significa que ao seu redor, muito provavelmente, tinham sonhos. Você veio ao mundo, tinha uma esperança, uma felicidade, um entusiasmo. Tinha expectativa, tinha alegria ao seu redor. E se não teve isso, talvez isso é parte da sua ferida hoje. Mas para a maioria de nós, tinha algum tipo de celebração ao redor do seu nascimento, de você ser o filho. Muitos de nós podem ter ouvido: ei, eu estou feliz que você nasceu, que você está no mundo. E se você não sentiu isso enquanto você crescia, só para você saber, nós estamos muito felizes de você ter nascido e de você estar aqui. É uma alegria imensa para nós te receber aqui hoje e celebrar a sua vida. Mas esse jovem Bartimeu, ele vem ao mundo e a Bíblia não diz quando aconteceu dele ficar cego. A gente não sabe se ele já nasceu cego ou se ao longo do tempo ele foi ficando cego, perdendo a visão. Mas o que a gente sabe é que ele é cego. Talvez ele tinha uma doença degenerativa. Talvez ele começou bem a vida dele, foi vivendo bem, mas aí ao longo do tempo foi perdendo a visão. Talvez as coisas começaram bem, depois pioraram na vida dele, ele virou até mendigo. E agora ele se encontra como o filho de Timeu e está numa estrada mendigando, à beira da estrada. E eu estava até pensando, tentando entender, que tem uma pergunta que eu fiquei refletindo lendo essa história, sobre esse ponto de Bartimeu ser cego. O Edson vai até projetar para a gente essa pergunta, que eu estava pensando, e você pode pensar também, é melhor quando todos sabem o problema que você tem, ou é melhor quando ninguém sabe o seu problema? Sabe por que eu digo isso? Eu fiquei pensando porque é muito fácil. As pessoas olhavam para Bartimeu e falavam: o problema dele é que ele é cego. O problema dele é a cegueira. Mas muitos de nós temos problemas que ninguém conhece. Muitos de nós têm problemas que as pessoas não sabem que a gente sofre com eles. São coisas silenciosas que a gente sofre em silêncio. E nenhuma das coisas, as minhas coisas podem ser diferentes da que você sofre, mas isso não significa que uma seja mais fácil ou melhor do que a outra. Mas cada um de nós tem alguma coisa pela qual a gente sofre. E eu acho que uma não é melhor do que a outra, e ambas as coisas, a minha e a sua, têm pesos incrivelmente difíceis de serem carregados por nós. Eu acho que todos nós tem coisas na nossa vida que a gente gostaria que fossem diferentes. Assim como Bartimeu, talvez não gostaria de ser cego. Nós também temos coisas na nossa vida que nós gostaríamos que fossem diferentes, que fazem a gente sofrer, que incomodam a gente. Bom, e
E quando a gente pensa sobre isso, né, coisas que a gente gostaria que fossem diferentes em nossas vidas, eu quero que a gente respire um pouquinho agora e pense que, bom, a gente veio ao culto hoje, a gente está na igreja, e eu sei que a sua expectativa é que você veio à igreja e pensou que aqui tinha que ser tudo perfeito. Que aqui é um lugar perfeito de pessoas perfeitas. Você pensou que tinha que vir à igreja e você vai ter tudo sob controle nas suas mãos, na sua vida. Você simplesmente tinha que vir à igreja e tudo estaria resolvido. Você tinha que ter todas as suas coisas certinhas, no seu controle, do seu jeito, tudo no lugar, todas as áreas da sua vida. E você precisava ser só forte e perfeito. Mas a realidade é que todos nós temos um tipo de cegueira, assim como Bartimeu. Todos nós temos algo na nossa vida que a gente queria que fosse diferente. Algum tipo de coisa, algum tipo de problema que a gente, na verdade, não queria ter. E confesso para vocês que, olhando para a minha vida, para os meus problemas, vocês têm o de vocês, eu tenho o meu, e eu confesso que eu não tenho nem tempo, nem energia emocional para resolver todos os problemas que eu tenho na minha vida. Eu confesso para vocês. Todos nós, a gente está carregando algum tipo de peso nos nossos ombros. Alguns de nós está fazendo terapia para tentar tratar algum desses problemas. Alguns de nós está conversando com um advogado para tentar resolver parte do nosso problema. Alguns de nós está imerso nesses problemas, seja com filhos, seja com colega de quarto da república, seja com amigo da faculdade, seja com familiar. Todos nós estamos passando por algum problema. E são coisas reais. Não são coisas que a gente consegue automaticamente excluir da nossa vida. São coisas que estão acontecendo com a gente. E a gente volta no ponto. Talvez as pessoas saibam e talvez as pessoas não saibam do que você está passando. Mas o que a gente vai fazer com essas questões que a gente está enfrentando? O que a gente vai fazer com as dificuldades que estão no nosso ombro? O que a gente vai fazer com essas coisas que estão na nossa mente? Acho que o cego Bartimeu, como ele ficou conhecido, ele dá um ótimo roteiro com passos que a gente pode dar para ser aquela pessoa que Deus nos chamou para ser. Esse é o ponto nessa história. Bartimeu, ele dá um roteiro para a gente. E uma das primeiras coisas que eu vejo está aqui no versículo 46. No versículo 46, fala algo bem interessante. Que Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Bartimeu estava implorando, ele estava pedindo ajuda. Eu fico pensando, todos os anos de Bartimeu, mendigo, eu presumo que tenham sido anos, tá bom? Que ele estava ali, nessa situação, à beira de uma estrada, pedindo ajuda, cego. Em todos esses anos, nada do que ele fez trouxe a ele liberdade. Ele era escravo da cegueira dele, da mendicância dele. Ele era escravo disso, dessa condição, ele não conseguia sair do lugar. Ele continuou a ir para o mesmo lugar, na mesma cidade, vez após vez, vez após vez. E nada, esses anos de escravidão não fizeram Bartimeu ser liberto da escravidão que ele vivia, da condição que ele tinha. E é aqui que você e eu, às vezes a gente pensa, né? Eu tenho meus problemas, as minhas dificuldades. Ninguém entende. Ninguém entende o que eu estou passando. Ninguém entende as batalhas que eu estou enfrentando. Eu conheço donos de empresa que pensam assim.
adolescentes que pensam assim, pessoas mais velhas que pensam assim, familiares que pensam assim, amigos que pensam assim, pessoas que pensam que ninguém entende elas, que ninguém entende o que elas estão passando. E eu falo para você, enquanto essas pessoas, e talvez você, se você pensa dessa maneira, viver com essa mentalidade de vítima, isso não vai te levar para a liberdade. Isso vai te manter escravo na condição que você está. Isso não vai te tirar do lugar que você está na sua vida. Isso vai te manter preso no mesmo lugar. Bom, então a gente vê que Bartimeu está preso ali, numa condição, numa escravidão, da cegueira, da mendicância. Mas tem um dia milagroso, glorioso, fantástico, que alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece para Bartimeu. Lá no versículo 47, diz que quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele ficou preso por um tempo, mas ele não queria ficar onde ele estava. Esse é o ponto. Jesus estava passando, e eu não sei o que aconteceu com Bartimeu, que ele percebeu, mesmo sendo cego, não sei exatamente o que mudou na mente dele, mas nesse momento, esse homem disse: eu não quero ficar onde eu estou. Eu não quero mais ser escravo. Eu quero sair desse lugar. E ele pensou: eu não quero ficar preso no mesmo ciclo que eu estou há anos. Que eu sempre estive nesse lugar, nessa posição. E esse homem disse, o Edson pode projetar para a gente, ele falou: eu quero sair de onde eu estou agora para ir onde eu sonho estar. É isso que Bartimeu transmite para a gente. Nós precisamos sair de onde nós estamos agora para ir para onde a gente sonha estar. E eu tenho certeza que isso está dentro de você também. Eu sinto que hoje é um dia que você está olhou no espelho e falou: sabe de uma coisa? Eu não quero ficar do jeito que eu estou para sempre. Eu quero melhorar. Eu quero mais. Eu não quero ficar preso nessa mesma situação que eu estou, seja no meu trabalho, seja na minha faculdade, seja na minha vida emocional. Então, Cego Bartimeu, ele toma uma medida que eu não sei se todos nós teríamos a coragem de tomar. Mas ele pensa: é Jesus que está passando? Então eu vou gritar para esse Jesus. E foi isso que mudou a vida dele para sempre. E eu aqui, a Bíblia, cada um de nós aqui pode conversar uns com os outros. E a gente pode tentar extrair o máximo potencial que está dentro de você, do seu coração. A gente pode tentar extrair o propósito e o destino que Deus colocou dentro de você. Porque é só a Bíblia que é capaz de fazer isso. Amém. Porque você não se fez sozinho. Deus te fez. Você não decidiu nascer por si próprio. Deus decidiu que você nasceria. Deus decidiu que você nascesse. Deus é quem colocou você nessa terra. Deus quem colocou as habilidades e os dons que você tem dentro de você. E já que Ele colocou isso tudo dentro de você, Ele não colocou isso em você para que você fique à beira da estrada, mendigando, cego, preso numa mesma situação. Deus colocou tudo que você tem dentro de você para que você saia do lugar e seja tudo que Deus te chama para ser. Tem graça que flui nas suas veias, na sua vida, em cada gota de sangue seu. E essa graça, que Elis bem comentou na ceia, ela vem por conta do sacrifício de Jesus.
por conta da morte e da ressurreição dele por você. Você não está aqui para só existir. Você está aqui para algo mais. Deus trouxe cada um de nós aqui para alguma coisa maior. E quando a gente pensa sobre Bartimeu, ele não estava apenas, como alguns de nós hoje, tentando pesquisar no Google, né? Como que eu saio de uma situação difícil? Como que eu posso curar tal doença? Não. Bartimeu vai até Jesus e clama: Jesus, tem misericórdia de mim. Os olhos de Bartimeu estão em Jesus, porque ele sabia que nada além de Jesus poderia mudar a vida dele. E o que a gente está apresentando aqui como igreja para você é isso: Jesus. Porque é Jesus crucificado que muda a vida de qualquer pessoa. Não sou eu que mudo, não é ninguém aqui, mas é Jesus. Prega, Caio. É Jesus quem faz toda a diferença. E o ponto é se a gente tem coragem de falar: Jesus, tem misericórdia de mim. Porque a gente precisa dessa misericórdia dele, desse contato com ele. Beleza, e a gente continua caminhando e a gente vai para o verso 48. Diz assim que muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos falaram para esse cego Bartimeu ficar quieto. E você pode começar a perceber, sempre que você começa a querer sair do lugar que você está estagnado, você pode esperar que vai ter alguma oposição. Seja das pessoas ao seu redor, seja da sociedade, seja da sua própria mente. Você pode esperar que alguém ou alguma coisa vai tentar te manter onde você está, no mesmo lugar que você está. Alguma coisa ou alguém, alguma mentalidade, algum pensamento, talvez seja uma pessoa, às vezes, que vai tentar manter onde você sempre esteve. Sempre vai ter uma oposição, sempre vão ter barreiras, sempre vão ter obstáculos. E eu fico pensando, nossa, essas pessoas aqui que repreenderam um cego são muito malvadas. Eu tenho pessoas mal educadas na minha família, mas eu acho que elas não gritariam com um cego. Não mandariam um cego calar a boca. Pelo menos eu acho. As pessoas não respeitaram Bartimeu. Da mesma maneira que pessoas não te respeitam hoje. Não respeitam sua ética do trabalho, não respeitam sua fé, não respeitam os talentos que você traz. As pessoas não respeitam até as dores pelas quais você passou ou passa até hoje. E você pode ter até vozes na sua cabeça que diz: sabe de uma coisa? Se eu continuar tentando sair do lugar onde eu estou, eu não vou me dar bem. Isso não vai ser bom para mim. É melhor eu continuar onde eu estou mesmo. Deixa eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, vivendo da maneira que eu estou vivendo. Deixa eu ficar onde eu estou, porque isso é mais seguro. Isso é bom. Está confortável. Mas Bartimeu mostra o contrário para a gente. Ele fala: sabe de uma coisa? Eu sei que estão me mandando calar a boca, mas eu não vou calar a minha boca. E aí é dito no versículo 48 mesmo, que ele grita ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não ouve as pessoas e nem a voz dentro dele, porque ele queria ouvir Jesus. Ele não para até ter uma resposta de Jesus. Quando a gente vai para o versículo 49, fala algo muito interessante. Jesus para e fala para chamarem Bartimeu. O interessante é que as pessoas que estavam mandando ele calar a boca, agora viram para ele e falam: o mestre te ouviu. Vai lá, pode ir, ele te chamou.
E o ponto que ele ensina também para a gente é cuidado com a multidão. Viver com Deus, ter intimidade com Deus, é você ir contra a multidão. A multidão realmente vai dizer para você deixar a sua vida do jeito que está. Você viver nos seus pecados do jeito que você vive. Vão falar para você que buscar a Deus é perca de tempo. Cuidado, porque a multidão está indo para um caminho bem diferente. E aí quando a gente vai para o versículo 50, fala algo muito interessante. Lançando a capa para o lado com um pulo. Gente, um cego jogou a capa e pulou. Eu leio isso daqui, eu falo, isso daqui é incrível, é um milagre. Eu nem sei se eu consigo ter toda essa energia de dar um pulo desse. Imagina se eu fosse cego, gente, se eu não visse o medo, a covardia, o risco. Mas foi isso que Bartimeu fez. E sabe o que é interessante aqui? Que nesse ponto dele jogar a capa para o lado, os estudiosos falam sobre esse contexto, que a capa representava muito daquilo que você era, da sua condição social, do seu status. Então a capa demonstrava que Bartimeu era um mendigo. Que Bartimeu provavelmente usava a sua capa e ele estendia ela pelo chão para receber as esmolas. Ou quando ele estava com essa capa, as pessoas logo identificavam, ele é um mendigo. Então, era uma vestimenta específica. E o ponto é, quando as pessoas olham para Bartimeu, sabem que ele é um mendigo, sabem quem ele é. Quando as pessoas olham para a gente, às vezes pela roupa que a gente está vestindo, elas veem, nossa, esse é o dono da empresa, esse é um estudante, esse é jogador de futebol, esse é nadador. Mas o ponto é que a gente precisa pensar que Bartimeu, ele falou, hoje eu sou mendigo, sou cego, mas eu chamei Jesus e ele me pediu para ir até ele, e eu não vou ser mais o cego mendigo. Quando Bartimeu joga a capa para o lado, ele está dizendo para a gente, eu não sou mais quem eu era. Agora eu serei uma nova pessoa com Jesus. Amém. Bartimeu está jogando de lado a sua identidade até aquele momento, antes de conhecer Jesus. E eu não sei qual a capa que você está vestindo e o que ela está mostrando quem você é para as pessoas. Eu não sei qual a capa da sua identidade hoje. Mas será que é a capa que você está disposto a deixar de lado para ir até Jesus e ser uma nova pessoa com Ele? E Deus quer que nós tenhamos essa atitude. Deus quer que você jogue fora a sua identidade antiga. Que você jogue fora aquilo pelo qual você é conhecido. Que você saia do lugar que você está. Que você dê um passo na direção de quem Deus te chamou para ser. Então, joga a sua capa e chegue lá, onde Deus quer que você chegue. Quando a gente vai para o versículo 51, eu acho muito engraçado esse versículo 51. Porque Bartimeu era cego, mendigo, e Jesus ainda pergunta, o que você quer que eu faça? Eu acho isso muito legal. Mas eu vejo também do lado de Jesus, porque Jesus quer ouvir. O que você quer que Jesus faça por você? E o cego Bartimeu responde o óbvio, mestre, eu quero ver. E Jesus fala que sua fé o curou. Mas me veio à cabeça, lendo essa história, que primeiro que a gente está nessa minissérie, porque a gente tem que entender que o povo de Deus ama o seu próximo. Esse tem que ser o nosso objetivo principal como igreja. O povo de Deus ama o seu próximo.
A gente é uma igreja aqui, mas nós não podemos ser uma igreja que nossa expectativa seja só se encontrar alguns dias da semana. Ou um dia, ou vir ao culto, se reunir aqui, depois ir embora. A gente não pode ser uma igreja que a nossa expectativa individual seja: quem quer que fale hoje no culto, tomara que fale bem e que fale algo para mim, que eu possa absorver, que seja uma boa mensagem para mim. Nós não podemos ser uma igreja com essa expectativa. A gente não pode ser uma igreja que tem expectativa de vir aqui, sentar, ouvir e ir embora. Esse não é o nosso propósito como igreja. Eu sei que tem algo dentro de mim, dentro de você, que está dizendo: eu acho que tem alguma coisa a mais nesse negócio chamado igreja, Bíblia, Evangelho, Jesus. Tem que ter alguma coisa a mais, não pode ser só reuniões. Porque se for só reunião a gente tem um monte aí na nossa semana, no trabalho, na faculdade. A igreja não pode ser só reunião. Amém. A gente não pode... A gente tem algo dentro de mim, dentro de você também, que pensa: eu sou grato por todo o ensino que tem na igreja, eu sou grato pela igreja que Deus me colocou, mas tem algo ainda dentro de mim que está dizendo que tem algo a mais. Tem mais alguma coisa. Não é possível. Não é só se reunir. Tem mais. E eu estou te dizendo, tem mais. Tem mais, porque alguns de nós e a nossa sociedade têm se contentado em ficar igual o cego Bartimeu, na beira da estrada, presos em um lugar onde a gente sempre esteve. Nós estamos nos contentando com pouco, muitas vezes, com o normal. Mas, dentro de você que está aqui hoje, eu acho que é muito provável que dentro de você tenha um desejo do tipo: eu quero viver algo a mais com Deus. Eu quero mais com Deus. Eu acho que muitos de vocês têm isso no seu coração. E eu vou te dizer que isso que está no seu coração, esse desejo por mais com Deus, você só vai encontrar em Jesus. Amém. Mas quando é que eu e você encontra isso em Jesus? E olhando para a história de Bartimeu, eu fiquei refletindo sobre isso. Porque Bartimeu, ele fica cara a cara com Jesus. E Jesus ainda pergunta: o que você quer que eu faça? E ele responde para Jesus. Aí ele fala: Jesus, eu quero ver. Bartimeu viu Jesus Cristo físico e real. Hoje nós aqui não conseguimos ter essa experiência de ver Jesus fisicamente aqui, carne e osso. Será que a gente então precisa morrer para ter essa conexão com Jesus que Bartimeu teve? Mas aí quando a gente lê o versículo 52, Jesus fala para esse cego ir porque a fé dele curou. Aí fala que imediatamente Bartimeu recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Qual que é o ponto? Bartimeu, ele dá um roteiro para que a gente não fique isolado na beira da estrada, apenas implorando e fazendo o que a gente quer fazer da nossa vida. Mas Bartimeu dá um roteiro para que a gente saia desse lugar que a gente está. E isso passa por interagir com o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, pasmem, é a igreja. Esse é o ponto. Se você quer ter contato com o corpo de Jesus, você precisa interagir e se conectar com a igreja. Amém. É por isso que há algo mais. Por isso que não é só vir e sentar, ouvir e ir embora. Você precisa interagir. Quantas vezes você acha que Bartimeu pediu a ajuda e a esmola de alguém? Muitas vezes. Inúmeras vezes.
Mas nada disso trouxe a Bartimeu a liberdade que ele precisava. Ele se mantinha escravo das pessoas. Eu quero até confessar para vocês que eu tenho percebido na minha vida que nas minhas orações, que eu oro a Deus, oro a Jesus, às vezes até pedindo muitas coisas, ou agradecendo, ou até levando dúvidas para Deus, eu digo que a maioria das respostas que eu tenho tido em toda essa minha experiência de oração com Deus tem vindo por meio da igreja, das pessoas. Amém. Esse é o ponto. Se você quiser ver respostas de Jesus para a sua vida, isso vai vir por meio da igreja, por meio das pessoas, por meio da sua conexão com a comunidade. Porque muitos de nós, a gente se perde, a gente não quer mais estar em comunidade, a gente acha que é só eu e Jesus e é isso. Isso nem é bíblico, nem é o que a Bíblia aponta. É importante ter um relacionamento com Jesus, porque Jesus, ele é sim seu Senhor e seu Salvador pessoal. Mas a igreja é a maneira pela qual você consegue ver Jesus. Temos erros, temos acertos, temos problemas, porque somos humanos ainda, mas a igreja é o lugar pelo qual você vai interagir com o corpo de Jesus. Amém. E aí eu acho que você deve estar se perguntando, tá, para Bartimeu a liberdade foi ali com Jesus. Mas como que a gente encontra essa liberdade hoje? Eu acho que é uma pergunta muito justa que vocês fazem. E eu te digo, quando eu olho para essa história, a liberdade vem por meio do pertencimento. Pertencimento. Pertencimento ao corpo de Cristo, à igreja. Não é só frequentar, é participar, é pertencer, fazer parte disso, contribuir com isso, construir junto. A gente não pode ser uma comunidade que fica de braços cruzados e a gente vai vendo a vida passar. A gente não pode deixar Jesus passar. Você pode se contentar em ir à igreja, assistir algumas mensagens online, ou só entrar aqui no culto e já ir embora logo que termina. Mas isso te leva ao pertencimento à igreja? Isso te faz pertencer aqui, contribuir, construir, amar as pessoas? Isso te faz participante do corpo de Cristo? Ter um relacionamento superficial com o corpo dele? Por isso que eu digo, o Edson vai projetar, que o nosso sonho para você é que você pertença. Não é que você frequente, mas que você pertença ao corpo. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse culto? Pertencendo. O que a gente faz nas nossas igrejas em casa, que são os pequenos grupos que a gente se reúne durante a semana? Pertencendo. Cada um de nós deve começar pensando o seguinte: eu não quero viver a vida sozinho, eu quero pertencer. Amém. É quando você se conecta ao corpo que você pertence. A gente vê isso com Bartimeu, que é aí que ele saiu do lugar e avançou, encontrando o avanço por meio da conexão com o corpo de Cristo. E eu quero te dizer que aqui você vai encontrar seus melhores amigos, seu cônjuge, futuro cônjuge está aqui, e não apenas alguém para você, mas alguém que você também vai entregar e se dedicar para uma pessoa a qual você vai dar esperança, vida, fé, força. E é uma das coisas que eu mais amo dessa comunidade. São essas conexões profundas. De ver pessoas aqui encontrando melhores amigos, namorados, futuros casamentos.
Tem pessoas de cabelo branco, pessoas até sem cabelo, pessoas velhas, pessoas novas, recém-nascidos se integrando ao corpo. Porque somos todos nós juntos, a família de Deus, o corpo de Cristo. Esse é o nosso propósito. Amém. Bom, Caio. E eu não prometo para você perfeição. E eu não prometo que quando você se conectar a esse corpo, todos os seus problemas vão ir embora e vão sumir. Porque isso nem é bíblico, tá bom? Mas existem pessoas como você e eu. E nós somos pessoas quebradas, que precisam da graça e do perdão que vem só de Jesus. Nós somos quebrados emocionalmente. A gente tem nossos pecados, nossas dificuldades. Só Jesus e o perdão dele regenera a gente. Mas o que eu quero deixar claro é que o ponto é a gente se desafiar a sair do lugar onde a gente está. Na nossa fé, no nosso amor ao próximo, no nosso senso de comunidade. Se desafie a ir além. A sair do lugar onde você está. Chegue no algo mais que Deus tem para a sua vida. Isso é importante. De entender Jesus. Se você ainda não entende quem é Jesus, entenda quem é Jesus. Se você já tem uma fé baseada em Jesus, dê o passo de amadurecer. Saia do lugar e amadureça. Não fomos criados para viver sozinhos. No entanto, tudo na nossa cultura celebra a solidão, o isolamento. E eu sei que todos nós estamos muito ocupados com a nossa vida. Cada um de nós está. Eu sei que você está muito ocupado. Mas se falta algo, o que está faltando é o seu relacionamento com o corpo de Cristo. É isso que falta. Uma comunidade genuína, real, pessoas que te conhecem, que te aceitam, te amam, que precisam de você, que você precisa delas. E isso é algo que não é eu que quero para você, mas é algo que Deus quer para você. Amém. Vou fazer uma oração. Amém. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício, por ter, mesmo com a sua ressurreição, subido aos céus. O Senhor deixou o seu corpo aqui, que é a igreja. Obrigado pela igreja. Que a gente não viva uma vida sozinhos. Que a gente não viva uma vida estagnada numa zona de conforto. Que a gente não viva de uma maneira parada. Que a gente veja o Senhor passar e não grite, não chame o Senhor. Eu oro para que a gente realmente vá até o Senhor, te busque e viva com o seu corpo conectado, próximo, junto, vivendo como família. Obrigado por tudo que o Senhor coloca em nossos corações, de querer algo mais, de que não é só isso, tem coisas incríveis para nós, e isso só tem perto do Senhor e do seu corpo. Fique com o restante do nosso culto, com a nossa semana, e que a gente possa trabalhar essa conexão com o corpo do Senhor. Em teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.